Aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a serva do Senhor está aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos entrar aí com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva, abençoar o canal Inuide do Senhor. A serva do Senhor está em oração pelas suas vidas. Obrigado por você ser inscrito e você acreditou na serva, na obra do Senhor aqui, em nome de Jesus. E você que não é inscrito, se inscreva, abençoe o canal. Vamos no ID, vamos levar esse canal aí com a palavra do Senhor, porque o Senhor falou que aonde Ele entrar, Ele vai fazer proeza, maravilha, a palavra. Então, meus irmãos, vamos crer. Deus, Ele é suficiente para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Só precisa nós criar fé no nosso coração, ter fé e obedecer. Glória a Deus, aleluia. Para mim é um divisor de água. Eu acredito que seja para você também. Seja abençoado. Seja abençoado em nome de Jesus. Porque você está ouvindo a palavra, você creu, você já é abençoado. Deus, Ele viu. E você enviou para alguém mais esta palavra, você compartilhou. Deus também viu. Ele vai preparar o teu galadão. Deus não deve nada a ninguém, Ele paga no dia, meus irmãos. Glória a Deus. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já estou aqui preparado espiritualmente. Então está tudo nas mãos de Deus, e quando está na mão de Deus eu fico tranquila e sossegada, porque Ele está no controle da nossa vida, Ele se agrada da obra. Ele se agrada da obra porque é a palavra eficaz aqui que a serva está levando e obedecendo. Se eu não obedecer, eu vou pagar preço. Então é melhor obedecer, né, meus irmãos? Andar em paz com Deus. Eu andar em paz com Deus e Deus comigo, em nome do Senhor Jesus. Esse é o melhor caminho. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, me perdoem, mas quando eu estou orando assim, o Pai Nosso, Deus está falando comigo aqui na minha mente. Eu oro, mas estou prestando atenção no que o Senhor está me mostrando, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Eita glória, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos hoje para Esther. Capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. E o refrão da palavra fala assim: os humilhados serão exaltados. É forte, hein? Os humilhados serão exaltados. Glória a Deus, aleluia. Já começou forte o refrão da palavra. O que a palavra vai falar, então, é lindo. Então, nós vamos para Esther, capítulo 6, versículo 10, versículo 4. Versículo 10 vai falar assim: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisas nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele assim: se fará ao homem de cujo honra o rei se agrada. Eita glória, estou arrepiada aqui, hein? Essa palavra é profética, meus irmãos. Eita glória, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra até para mim. Eu tomo posse em nome de Jesus. Olha aí, forte, hein? O Espírito Santo está aqui apaziguando, meus irmãos, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor.
Tem alguém que precisa ouvir esta palavra, meus irmãos. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus? Aleluia! Apesar da ocultação do nome de Deus no livro de Esther, a narrativa dos acontecimentos até o seu desfecho final não deixa dúvida que a mão do Senhor estava regendo silenciosamente cada um daqueles episódios. Humilhados, os exaltados. Episódios. Os humilhados, os exaltados. E estando e os exaltados, os humilhados. Eu vou repetir mais uma vez para meus irmãos entenderem. Apesar da ocultação do nome de Jesus no livro de Esther, a narrativa dos acontecimentos até o seu desfecho final não deixa dúvida que a mão do Senhor estava regindo silenciosamente cada um daqueles episódios. Humilhados, os exaltados, e os exaltados, os humilhados. Glória a Deus, aleluia! Toda a honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. Vamos continuar para nós entender, em nome de Jesus, que Deus me dê graça. Aleluia! Nos primeiros 3 capítulos do livro de Esther, é revelada a arrogância de Amã, elevado ao posto de primeiro ministro do rei Assuero, e o intento maligno de Amã de destruir o povo judeu. Esther capítulo 3, versículo 1 até o 15. O poder e a fama subiram à cabeça de Amã. Ele queria ser venerado por todos os demais servos do rei. Esther capítulo 3, versículo 2. Porém, o judeu Mardoqueu não aceitou adorar homem. Por isso, Amã o odiava cada vez mais, até nascer o intento maligno de querer destruir o povo de Mardoqueu. Aleluia! Mardoqueu, a rainha Esther, tanto o povo Mardoqueu e a rainha Esther dado o povo judeu, se entregaram ao jejum e à oração, e Deus abateu a soberba de Amã, o qual foi morto na própria forca que ele mesmo havia feito para dar cabo de Mardoqueu. Aleluia, glória a Deus. Em Esther capítulo 4, versículo 1 até o 17, que está escrito em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, Salomão escreveu: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Foi isso o que aconteceu com Amã. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, vamos vigiar. Glória a Deus.
Nós não podemos perseguir o povo de Deus. Naamã, ele queria perseguir o povo de Deus, os judeus. E ele teve o quê? O final. A forca. Com o próprio mal, ele morreu. Não podemos perseguir o povo de Deus, né, meus irmãos? Nós não sabemos os joelhos. Nós não sabemos a intimidade que Deus tem com essa pessoa. Não podemos. Porque o Senhor, ele fala sempre, daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus, né? É forte, né, meus irmãos? Vamos aí ficar bem desperto em nome do Senhor Jesus. Não podemos falar do irmão, da irmã, de ninguém. Do pastor, da pastora. Vamos repetir aqui. O Provérbios 16, 18. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Salomão escreveu: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Foi isso que aconteceu com Amã. Glória a Deus, aleluia. Perdão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos para Jó, capítulo 40, versículo... Jó, capítulo 40, versículo 11 e versículo 12. É dito que o Senhor atenta para o soberbo e abate o olhar para todo o soberbo e humilha-o. Olha, é forte. Vou repetir, meus irmãos. Em Jó, capítulo 40, versículo 11 e versículo 12, é dito que o Senhor atenta para o soberbo e abate-o, olha para todo o soberbo e humilha-o. Forte, hein? É forte, meus irmãos. Não fica de graça, não. O Senhor vem e ele é juiz e advogado, não se esqueça. Vamos aqui para frente para nós entender mais um pouquinho. Quando chegou a hora de Deus exaltar Mardoqueu, o próprio Amã teve de sair pela cidade, puxando a corda do cavalo em que Mardoqueu estava montado. Esté capítulo 6, versículo 10, versículo 11, está escrito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Salmo 23, versículo 5, Davi diz que o Senhor nos exalta na presença dos nossos inimigos. Forte. Lucas capítulo 18, versículo 14, Jesus disse que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Forte, né? Eita glória, esse é o Deus que eu conheço e que apresentam meus irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para Provérbios capítulo 16, versículo 19. Salomão disse que melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Olha, forte. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e versículo 6, o apóstolo Pedro afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e propõe humilhar vós, pois deixai debaixo. Vou repetir mais uma vez aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e versículo 6, o apóstolo Pedro afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e propõe humilhar vós, pois debaixo da potente mão de Deus,
para que o seu tempo vós exalte. Temos que se humilhar debaixo das mãos potentes de Deus, para que o tempo do Senhor nos exalte. Exalte os humilhados. Exalte os humilhados. Vou repetir mais uma vez a conclusão. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou para a conclusão agora, meus irmãos. Eu estava em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, versículo 6. O apóstolo Pedro afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humilhados. E propõe: humilhai vós, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vós exalte. Olha aí, é para nós se humilhar debaixo da mão potente de Deus, que ao tempo dele ele nos exalta. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão agora. A história de Amã e Mardoqueu ensina a todos nós sobre o perigo da soberba e da arrogância, como também sobre a prontidão do Senhor em abater os soberbos, exaltar os humilhados. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Meus irmãos, entendeu? Que nós não podemos humilhar ninguém, nem perseguir, nem falar mal de ninguém. Se você vê que tem alguém que está incomodando para você chegar ao ponto de falar, você ora, apresenta ao Senhor. O Senhor, ele vê e ouve. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós até podemos falar e nós estamos prejudicando alguém. Que não seja verdade, que seja mentira. Isso não pode acontecer. Que é melhor orar e entregar. Porque você não sabe onde que está o erro, onde que está o certo, mas Deus sabe. Glória a Deus, aleluia. E não vamos ser soberbo a ninguém, a nenhum ser humano. Vamos ser humildes. Aqui é a palavra de Deus, que no seu tempo ele nos exalta. Quando eu começo a falar, sempre eu falo na pregação, meus irmãos, a vingança é de Deus, não adianta. Se alguém fez alguma coisa com você, ore, entregue ao Senhor. Peça, Senhor, tenha piedade e misericórdia. Ele não entendeu, porque se ele entendesse, ele não iria fazer. Se eu entendi que é a palavra de Deus, por que eu vou fazer se eu sei que eu estou errada e pecando? Contra mim mesmo e o mandamento do Senhor. Então, é melhor nós orar, né, meus irmãos? Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Em cima desta palavra, eu faço um convite ao coração dos meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer confessar em nome de Jesus? Se você quiser, você vai ali no cantinho, humildemente, todo o coração humilde, porque o Senhor se agrada do coração humilde, não arrogante. Você está vendo a palavra, ele não gosta de coração arrogante. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso, meu Senhor, eu entendi a palavra. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. E eis-me aqui, direciona os meus caminhos da sua maneira, do seu jeito. Do jeito do Senhor é melhor, né, meus irmãos? Porque ficamos com a consciência livre porque estamos fazendo certo. É tão bom servir a Deus, é tão agradável, você não imagina. É tão bom falar das maravilhas, das grandezas dele, da bondade dele, daquele amor imensurável por todos nós. Nós aqui somos ingratos, que não olhamos, não vejamos, não entendemos o que o Senhor quer conosco. Nos guardar, nos proteger, guardar a nossa família, salvar. Eita glória, esse Deus é um Deus soberano, meus irmãos. Eu te apresento ele todos os dias. E há de você tomar posse, crer e acreditar e seguir a Jesus. Siga a Jesus, não tem como dar errado. Venha buscar pela sua família para seguir a Jesus. Jesus cura, liberta, sara. Ele só está precisando que você se achegue a ele. Chega aí e fala com ele. Coloque ele como seu melhor amigo. Confesse a ele os seus problemas. Não adianta você falar para um, para outro, porque não vai resolver. Não resolve. Vai espalhar
e aumentar. Mas com Deus não. Deus está te ouvindo em segredo. Glória a Deus, aleluia. E vai agir no tempo certo. Há de você ter paciência e esperar. Espera, tenha paciência em nome de Jesus. É para você também que saiu da presença do Senhor o convite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Seja feliz. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de enviar esta palavra a outras pessoas. Seja um abençoador. Deus vai agradar do seu coração e vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém?